Bom dia, Rio Grande do Sul. Agora são 11 horas e 42 minutos. Segunda-feira, mais uma semana começando, 22 de março. Já está terminando o mês. Veja agora os destaques de hoje. Depois do vai, não vai do final de semana, Rio Grande do Sul inicia a semana com a volta da cogestão. Vamos te explicar quais regras estão valendo e por que tem prefeito insatisfeito com as decisões de Eduardo Leite. Polícia Civil investiga a morte de 6 pacientes em hospital de Campo Bom. Delegado quer saber por que sistema de distribuição de oxigênio falhou. Na Serra, comércio e setor de gastronomia temem por uma Páscoa sem vendas. Movimento organiza protesto pedindo abertura de lojas e restaurantes nos fins de semana e feriados. Treinou, ganhou e liderou. O Inter assume a ponta do gauchão pela primeira vez com o comando do novo técnico. Atuação de luxo, defesas incríveis. Surge um novo ídolo no gol tricolor? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. O André Hart tirou umas breves férias, 2 semaninhas só, estarei aqui na companhia de vocês nesse período. E tem muita notícia hoje, segunda-feira, semana começando a 1000. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Olá, meus amigos. Chegou o momento do Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa à proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. Os equipamentos de proteção individual, os insumos, estrutura e leitos são fundamentais. Mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E agora, são 11 horas e 49 minutos e daqui a pouco a gente vai trazer uma história tão bonita. Uma história de superação, aquelas de vitória, de quem rompeu todas as barreiras. É a história de uma jovem fisioterapeuta que assumiu a vaga como vereadora aqui no interior do estado, no Noroeste. E olha só, ela tem síndrome de Down. Pois é, ela venceu muitos obstáculos e agora é exemplo de dedicação. A gente traz toda essa história daqui a pouquinho. Oi, gente! Estou aqui de novo para lembrar do recado que a FAB tem para vocês da EVT Assessoria. Presta atenção. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391 3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. E ontem, domingo, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data que foi criada pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção, incluir essas pessoas que são apenas diferentes. E agora nós vamos acompanhar uma história de quem rompeu preconceitos. E é uma história que serve de inspiração para muita gente. É uma jovem que foi empossada como vereadora numa cidade aqui do estado. De olho na reportagem. Exercer com dedicação e lealdade
meu mandato de vereadora, respeitando... Um momento histórico para Santo Ângelo, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Sim, o prometo. Para a Luana Rolim de Moura, mais uma conquista. Aos 26 anos, pode dizer com orgulho que é formada em fisioterapia. Confiro o grau de bacharela em fisioterapia. Primeiro, eu gosto muito dos bebês, das crianças. Eu amo as pessoas, os cadeirantes. E agora é a primeira vereadora com síndrome de Down no município de Santo Ângelo. Chegou cheia de planos. Eu pretendo criar leis, mais acessibilidade para outras deficiências e a síndrome de Down. Eu vou lutar pela acessibilidade, mais estudos profissionais para os professores também. Luana foi eleita como suplente. Assumiu porque o titular estava afastado. Vereador costuma ser a ponte que liga a população à prefeitura. E ela aproveitou essa ponte para passar por cima do preconceito. Hoje tem muitas lições para dar para todo mundo. O incentivo veio de casa. Eu sou muito caxias com ela. Sempre exigi, porque eu sei que eles têm capacidade, eles podem sim. E precisa incentivar o tempo todo e precisa partir de casa. Luana segue ajudando as pessoas através da fisioterapia, mas tem planos. Se candidatar de novo, ser eleita vereadora titular. Sonhar é com ela mesmo. O céu é o limite. E outra frase que eu adoro, que foi histórica na minha formatura. Eu não subi pelo elevador, e sim pelas escadas. Que exemplo, hein? Parabéns para a Luana, agora estará lá representando a população, os seus eleitores, né? E dando voz a essas pessoas que, como bem a mãe disse, né? São capazes, podem fazer tudo. E olha que exemplo de inspiração para todos nós. Bom, vamos dar uma olhadinha no horário, 11 horas e 54 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer as últimas informações sobre uma tragédia que aconteceu no Vale dos Sinos na semana passada. Aquelas mortes registradas no Hospital Lauro Reus, em Campo Bom. A direção do hospital abriu uma sindicância e a polícia vai investigar agora o que aconteceu. A tal falta de oxigênio, mesmo que houvesse ali o oxigênio no tanque, havia a informação de que houve uma falha na distribuição. Só que o resultado disso, 6 pacientes com a Covid morreram. Isso aconteceu na sexta-feira e agora fica a pergunta, afinal, o que foi que aconteceu? E daqui a pouco a gente traz todas as informações, tem Ministério Público na jogada, tem a Polícia Civil agora que abriu as investigações e também a sindicância do hospital. Pois é, e depois de toda a confusão do vai, não vai, volta a cogestão, não volta a cogestão, voltou. Muita gente está muito confusa, afinal, o que abre, o que não abre. Então, agora a gente vai ver direitinho quais são as novas regras. Não é que o governo publicou um decreto na noite de ontem. E aí, para você entender como é que está valendo, quais as regras que estão em vigor, vamos dar uma olhadinha. Vou chamar também o Glauco, o Lucas, eu acho que está na rua, também vai participar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui numa arte. A gente tem a arte, né? Para a gente ver o que está valendo e o que não está. Vamos dar uma olhadinha então na tela. Olha só. Novos protocolos. Todo o estado, lembrando, está em bandeira preta. Então, o que significa a cogestão? As regiões podem optar pela bandeira vermelha. O que isso significa? Praia, praças e parques, permanência proibida, ou seja, continua, incluindo banho de mar. Diferença agora, pode a prática de esporte individual que estava proibida. Comércio, aí essencial e agora o não essencial também. Distância de 8 metros por pessoa, cartaz com limite de capacidade e horário preferencial para grupo de risco. Lembrando que aí agora o comércio não essencial também vai poder abrir as portas. Vamos ver, tem a outra tela aqui.
com as regras. Olha só, feiras ao ar livre, distanciamento de 3 metros entre as barracas, já eram permitidas, né? Mas a gente reforça, então, esse distanciamento entre as barracas para evitar a aglomeração. Restaurantes e bares, olha aí, ó, lotação máxima de 25%, distanciamento de 2 metros entre as mesas e, no máximo, né, 4 pessoas por mesa. E aí, segue proibida aí a música ao vivo. Indústria e construção civil, lotação máxima de 75% com distanciamento. A indústria e a construção civil que já estavam permitidas também na bandeira preta. Tem mais regrinhas aí para a gente passar para o público? Vamos ver então. Olha aí, hotéis. Lotação máxima agora 50%. Aqueles que tenham o selo turismo responsável. E aí, lotação máxima de 30% nos demais estabelecimentos, mantendo as áreas comuns fechadas, piscina, academia, né? Tudo aquilo onde possa gerar aí uma aglomeração. Serviços de educação física, incluindo clubes, condomínios, academias, apenas atividade individual e, ó, no máximo 2 alunos por profissional habilitado. Missas e cultos, lotação máxima de 10%, mas limitado a 30 pessoas. Continua também essa regra. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre as regras que estão valendo em todo o estado, né? Sexta-feira o governo, ele anunciou que todas as regiões estariam em bandeira preta. E o que mudou? Estamos agora na cogestão. A região, por exemplo, de Porto Alegre aderiu à cogestão. Os prefeitos têm a autonomia de, então, seguirem as regras da bandeira vermelha, como a gente estava mostrando aqui. O Lucas está na rua, eu sei que ele andou ali pela região central, que mesmo na bandeira preta, infelizmente tinha, né, vários estabelecimentos que não poderiam estar abertos e estavam. Hoje eles podem abrir as portas, né? Horário ali estabelecido no máximo às 18 horas, se eu não me engano, né? 20 horas, se eu não me engano, Lucas. Mas e como é que estava? Já tinha estabelecimento aberto? As pessoas sabiam já dessa nova regra, ou seja, que vale a partir de hoje, Lucas? Bom dia. Oi, bom dia, Lu, para ti, para todo mundo que nos acompanha. Olha, Lu, dá para dizer que os estabelecimentos abrem normalmente às 9 horas da manhã. Mas hoje, mais cedo, a gente já estava circulando pelo centro e dá para ver que é bem um dia de retomada, de reorganização. Muitas lojas abrindo as portas ainda, organizando o estoque, organizando o que estava sendo a mostra, né, para a população. E o movimento, se a gente for falar do movimento do público geral, de uma maneira no centro, se nas semanas anteriores, com comércio fechado, com restrições, esse movimento não caiu tanto, a gente via uma circulação ainda grande de pessoas, agora, nesse primeiro dia de reabertura, não dá para dizer que aumentou muito, o movimento ainda muito tímido, acredito até por conta dessa mudança, as pessoas não sabem ainda da reabertura, então o movimento na rua, no entorno do comércio, hoje pela manhã, não estava muito diferente do que a gente vinha observando nas últimas semanas. Acho que gerou muita confusão, né, no fim de semana, porque o governo havia divulgado na sexta-feira, vai voltar com a gestão. Aí no fim de semana, não vai mais. A justiça entrou aí com uma liminar, não vai mais. Depois volta de novo, né? Lu, acho que as pessoas estão confusas, né? Olha só, gerou uma confusão entre os próprios empresários. Imagina na população. No sábado, eu conversei com o presidente do Sindicato da Hospedagem, Empresas de Alimentação aqui de Porto Alegre, e ele me citou uma coisa que eu fiquei com aquilo na cabeça. As pessoas que vendem sorvete, Lu, tá? As empresas, elas pediram a produção pensando na reabertura na segunda-feira. Aí veio a decisão da Justiça, não pode abrir. E a produção já estava pronta. Eles pensando o seguinte, o que nós vamos fazer com o sorvete? Só que daí veio, então, a cassação da decisão da Justiça e aí a possibilidade de reabertura. Quer dizer, foi uma confusão muito grande e a população, logicamente, está sentindo o reflexo disso aí. Eu imagino que vai aumentar o movimento, coisa que não aconteceu nesta primeira hora, Lu. Pois é, agora são meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto, daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Mello, inclusive, para nos detalhar o que vai mudar e também como vai ser a fiscalização nessa nova fase aqui em Porto Alegre. Nós estávamos aí há algumas semanas em bandeira preta, sem a possibilidade, né, do comércio não essencial abrir. E eu estou aqui com os horários aqui, que eu acho que as pessoas estão confusas, mas afinal, o que mudou, né? O que não mudou? Olha só, comércio não essencial, ou seja, vestuário, todo o comércio que estava fechado, né? Ele vai poder abrir das 5 da manhã às 20 horas
da noite, com aquelas restrições que a gente trouxe aqui de limite de ocupação e tal. E olha só uma outra mudança em relação a restaurantes, né? Restaurantes, bares, as sorveterias, como você bem disse, né, Glauco? Vão poder reabrir das 5 da manhã às 6 da tarde. E aí aquela suspensão geral de atividades que estava de segunda a sexta, na verdade todos os dias, né? A partir das 8 da noite, a gente vai manter. E aí no fim de semana as atividades não essenciais fecham as portas. Mas eu achei uma novidade aqui nesse decreto. Os supermercados que tinham que fechar às 8 horas da noite, agora vão poder fechar às 10 horas, né? Isso eu me lembro que era uma reivindicação de vários prefeitos, né? Exatamente, até porque supermercado, eles consideram que é essencial, né? Funcionar até mais tarde, inclusive por causa das filas. Lembra, Lu? O pessoal sabia que ia fechar às 8, então às 7 da noite tinha uma fila enorme nos supermercados. Agora, sempre frisando, Lu, é exigida, um protocolo é exigido ainda de muita restrição. Tem que ter o álcool gel, o distanciamento, porque não liberou geral. Tem gente achando o seguinte, não, agora vai abrir o comércio, então está liberado. E essa mensagem subliminar que os especialistas têm medo, de que as pessoas pensem, não, agora está tudo liberado. Não é bem assim, né, Lucas? Glauco, e outro detalhe também que tinha uma preocupação, reabre o comércio, os ônibus naturalmente vão lotar mais, vão ter mais gente. A observação nossa hoje pela manhã é de que os ônibus também continuam bem vazios, bem abaixo da média, até bem abaixo dos 50%. Então esse é um ponto positivo até. Não sei se vai aumentar nos próximos dias, de repente algumas linhas específicas, alguns horários, mas enfim, os ônibus que a gente observou hoje na região central de Porto Alegre estavam cumprindo o decreto municipal. Que agora é 50%, né, de máxima da lotação. Bom, Porto Alegre, como a gente bem disse, passa a adotar as regras da bandeira vermelha a partir de hoje. E apesar de aceitar a cogestão, o prefeito da capital não concorda com algumas das novas medidas apresentadas pelo governo do estado. O Sebastião Melo critica, por exemplo, a decisão dos municípios serem responsáveis pela fiscalização do cumprimento dessas regras e também da proibição das atividades aos fins de semana. É por isso que nós vamos conversar agora com o prefeito aqui da capital, Sebastião Melo. Bom dia, prefeito. Bom, frente a essa liberação dessas atividades, prefeito, uma das perguntas que fica, até o Glauco aqui levantou, não significa que está tudo liberado. Ou seja, as pessoas precisam ter a noção de que ainda seguimos em bandeira preta, hospitais superlotados, muita gente, né, internado. Então, o que a prefeitura planeja para evitar uma maior circulação do vírus, já que a reabertura acaba levando as pessoas mais para as ruas e acaba gerando essa falsa ideia de que está tudo liberado, prefeito? Bom dia. Boa tarde já. Bom dia, Luciane. Bom dia, Glauco, nossos telespectadores do SBT. Bom, primeiro, eu acho que essa reabertura, tem que ser sempre uma reabertura com muita responsabilidade. Eu não tenho dúvidas de que o comércio, o serviço, a indústria vai responder, né, os protocolos que são trabalhados e assinados, né, pelos governos locais e também pelo governo do estado. Então, eu não tenho dúvida disso, porque conheço a responsabilidade dos comerciantes. Olha, a democracia é o império da lei, né? Agora, na democracia, né, uma coisa fundamental é a gente ter opiniões, né? E eu tenho opiniões sobre essa questão da cogestão. Vocês sabem que eu defendi uma bandeira própria, depois o governador e a equipe me convenceu que a cogestão era o caminho. Eu não gostei da maneira que foi feita a suspensão sem discussão com os prefeitos e acho que ela também foi retomada sem trabalhar os protocolos com os prefeitos. Mas os protocolos e os decretos estão postos e nós vamos cumpri-los. Agora, isso não significa que eu concordo com eles. Por exemplo, eu acho que os serviços essenciais, houve um avanço de passar os supermercados e os outros serviços essenciais para 22 horas, mas eu acho que mais razoável é que não tivesse horário. O mercado é que tem que resolver isso. A outra coisa é o seguinte, eu acho que a cidade organizada, ela também podia funcionar aos finais de semana, porque os comércios pequenos estão quebrados, liquidado. Então, o sábado, às vezes, muitas lojinhas, é o momento que a pessoa sai para poder fazer uma compra. Então, acho que com a responsabilidade também poderia funcionar sábado e domingo mais os restaurantes, os bares, que também vivem situação muito difícil, né?
Então, são posições, né, que tem diferente do governador, mas ele, no sistema de bandeira, acabou decretando desta forma. E nós, no final de semana, fizemos aqui uma governança parelha. Eu quero agradecer toda a nossa equipe. Passei aqui sábado e domingo com muitos colaboradores. Por quê? Porque é aquela questão jurídica. A gente, vai sair a cogestão, não vai sair a cogestão, então nós nos preparamos para a cogestão, porque nós aqui fizemos cogestão com Viamão, com Alvorada, com Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Então nós temos que elaborar laudos, nossa assessoria saiu em busca dos prefeitos para assinar, e nós lançamos no sistema ontem, era mais de 22 horas, para que hoje a cidade pudesse estar funcionando com a responsabilidade. Então, eu acho que agora tem que fazer um balizamento diário, né, como a gente faz todo dia, e fazendo, evidentemente, as correções necessárias e sempre cuidando da questão da saúde. Pois é, prefeito, até vou reforçar minha pergunta, então, o que poderia ser feito, o que pode ser feito, o que a prefeitura vai fazer para tentar barrar a circulação, o aumento do contágio, já que os hospitais estão todos no limite, né? Há um mês atrás a gente tinha em torno de 350 internados em UTI, hoje nós estamos ali com 860. E até concluindo, só me permite, Lu, não adianta pedir apenas, porque pedir para a população já vem acontecendo há um ano, né, prefeito? Já viu. Sim. Bom, vamos começar pela vacina, não é? Houve uma orientação no final de semana do Ministério da Saúde de você não reservar a segunda dose e aplicar todas as doses que chegam já no primeiro momento. Com isso, nós vamos ter que reforçar as nossas equipes para poder ter uma atuada maior aí de vacinação. E já estamos fazendo isso desde hoje de manhã, passei essa orientação ao secretário da Saúde e à Vigilância Sanitária. Nós temos tido uma experiência bastante assim, rica aqui de abrir as nossas, não todas as unidades básicas, mas as principais no final de semana. Isso tem desafogado bastante os nossos prontos atendimentos e também algumas unidades que estão atendendo à noite. E ontem eu participei de mais uma reunião que nós escolhemos o prefeito Jean Loureiro, aqui de Florianópolis, como gestor do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, que vai comprar vacina. Então, às 15 horas tem uma nova reunião, eu estarei nela também, tá? E nós estamos com outro consórcio, que é o consórcio da nossa Grampal. Eu sempre achei que o governo federal é que deveria comprar vacina, né? Nunca tive dúvida disso, até porque tem dinheiro, tem orçamento para isso, mas a pressão dos municípios, dos governos, ajudam também que o governo aumente essa atuada de comprar vacina. Então, não há nada mais importante do que vacinar, até porque a vacinação vai nos permitir a volta do funcionamento da cidade. E quanto aos leitos, não é? Nós ampliamos, vocês estão acompanhando, são mais de 600 leitos de retaguarda, novos, ou readaptados, novos, isso vale também por mais de 200 e poucos também de UTI. Agora, os leitos dependem de equipes de saúde também, então isso tem limites, né? Então, portanto, essa governança é uma governança difícil, diária, e tem que ser muito colaborativa também com os hospitais, e tem sido, entendeu? Sobre vacinas, prefeito, o Glauco tem mais uma pergunta. Sobre o ritmo da vacinação, prefeito, muito se tem expectativa de que ela baixe daquele patamar dos 70 anos, a partir da chegada das vacinas, desse incremento que o senhor já falou, que pediu a secretaria. O senhor tem expectativa de que, por exemplo, pessoas com 69 anos possam ser vacinadas quando? Vamos dar uma luz aí para o pessoal que está em casa, se é que a gente pode, né? Eu penso que essa semana, pelas conversas ainda, sempre não pode, o gestor sempre tem que ter pé no chão, né? Hoje nós estamos com 75, a nossa faixa de vacinação, e a semana a gente vai baixando, e esperamos que ainda essa semana, ou no máximo no início da semana que vem, nós estamos chegando aí na casa dos 69, essa é a nossa expectativa, né? Mas hoje à tarde a gente tem reunião de novo sobre isso, e talvez amanhã eu possa ter uma posição mais concreta, né, para dar para vocês, né? Tá ótimo. Prefeito, sobre fiscalização, o Lucas Abate tem percorrido bastante aqui a região central de Porto Alegre, ele tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, prefeito. A gente percebeu nas últimas semanas, até com o fechamento, aquela situação da porta pela metade, né? O comércio abre com a porta até a metade, chega a fiscalização, até a nossa equipe baixam as portas. E a gente via que já se tinha uma dificuldade de fiscalizar. Agora, com a reabertura, como é que a prefeitura pretende fiscalizar se o decreto de fato está sendo cumprido, questão de distanciamento, de quantidade de funcionários? Sim. Inclusive, foi uma das suas críticas, né, prefeito, em relação a essa questão da fiscalização, né?
Primeiro, acho que eu falei 75, mas estão me corrigindo aqui, que é 73 hoje a vacinação, viu? Já estamos na casa dos 73, tá, hoje, né? Deixa eu dizer o seguinte, eu não gosto de fiscalização truculenta, nem fora de pandemia e também em pandemia. Olha, os nossos fiscais estão orientados sempre a serem educados e fazer com que se cumpra os decretos, né? Nós temos sido muito rigorosos no combate às festas clandestinas e vocês também têm acompanhado isso. E vamos apertar o cerco ainda mais. Quem fizer festa clandestina e a nossa guarda, o 156, entrar alguma reclamação, pode ter certeza que terá vida difícil conosco. Agora, se tiver algum comerciante, por exemplo, que no primeiro dia, né, sob questão de horário, tá, não fechar no horário, bom, nós vamos orientar a nossa fiscalização para dizer, olha, senhor, por gentileza, está aqui o decreto. Segundo lugar, nós estamos hoje de tarde, acho que no final da tarde, nós vamos doar 2.000 máscaras para a Guarda Municipal e para os fiscais, e nós vamos fazer uma campanha, digamos assim, de abordagem, vamos pedir mais doações, essas doações vão chegar, eu tenho certeza absoluta, e cada fiscal nosso que encontrar alguém na rua, seja num parque, seja na orla, seja na rua da praia e não tiver uma máscara, vai oferecer uma máscara para a pessoa, de forma educada. Ela diz, olha, por gentileza, tá? Nós gostaríamos de lhe oferecer uma máscara que o senhor pudesse usar. Eu tenho certeza absoluta que talvez a gente vai poder encontrar alguém que não vai aceitar isso, mas eu acho que a grande maioria, né, os próprios transeuntes que vão estar naquele momento, vão ajudar muito para poder dizer, olha, essa é uma colaboração que o senhor tem que dar. Né? Então, nós vamos caminhar nessa direção, numa fiscalização pedagógica e sendo duro com aqueles que aglutinam na cidade, não? Prefeito, só para a gente encerrar, infelizmente tem especialistas, né, infelizmente, que estão traçando uma previsão, uma projeção muito dramática, né? A gente já está vivendo o pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e infelizmente as projeções não são nada boas. Ou seja, a Prefeitura vai estar fazendo essa análise dia a dia e pode voltar atrás, daqui a pouco endurecer mais as regras, até mais do que o governo do Estado propõe? Olha, ser cogestor, Luciane, é exatamente isso, né? É ter a capacidade de afrouxar ou apertar. Nós não temos nenhuma dificuldade disso. Agora, acho que a gente tem que fazer isso com diálogo com a medicina, com os negócios da cidade, porque tem uma injustiça que precisa ser posta aqui. Durante essas 3 semanas, 60% ou 50% da economia de Porto Alegre funcionou normalmente. Os que não estavam funcionando são os que mais precisam, que são os pequenos. Por quê? Os grandes mercados estavam abertos, as farmácias estavam abertas, a construção civil toda aberta, a indústria toda aberta. Quem é que não estava aberto? A lojinha da Cis Brasil, a lojinha da Zenha, a lojinha do centro, e, portanto, são os menores, e que esses empregam bastante gente. E os funcionários que estão lá sabem que se os negócios não voltarem, Michane, sabe o que vai acontecer? Todos vão ser desempregados. Vai ser mais gente passando necessidade. Então, o equilíbrio dessa decisão, ela tem que ser levado em conta. Quer dizer, nós somos um governo de bom senso, de responsabilidade. Eu venho da vereança, fui vice-prefeito, posso dizer que tenho bastante experiência e tenho procurado decidir com esse equilíbrio. Agora, o que eu não quero é entrar nessa guerra, não é, que está aí, ideológica, não é? De quem decide um pouquinho mais para cá ou para cá é inimigo das pessoas. Não tem culpado nesse processo, nós temos que buscar soluções, não. Está na hora de chegar dessa granalização, de buscar culpados. Nós temos que nos somar para salvar vidas, sabe? E salvar também a economia. E é isso que nós estamos fazendo e vamos fazer diuturnamente, não? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, prefeito Sebastião Melo, falando aqui ao vivo no SBT Rio Grande sobre as novas medidas da bandeira vermelha, né, Glauco? Pelo menos eu achei muito importante essa medida que ele divulgou aqui, que ele anunciou, que as equipes da Guarda Municipal, da FASC, ou seja, que elas vão começar a distribuir máscara, porque infelizmente, Glauco, eu fico assim, ó, impressionada como ainda tem gente que não usa máscara, e é básico. A gente já tem pesquisas que indicam em mais de 80% que o uso de uma máscara, ainda mais essa como a que você está usando, que é a PFF2, mas uma máscara normal, ela já vai reduzir mais de 80%, né, Glauco? Eu acho que é um pouco de bom senso, é um pouco de egoísmo, dá para somar tudo isso e chegar à conclusão que a gente tem no cenário de hoje. Outra coisa muito importante, né, reforçar a vacinação. Ou seja, pegar o que tem de vacina, não esperar mais, isso é uma ordem, inclusive,
do governo federal, vacinar todos aqueles que puderem ser vacinados com o que tiver de vacina. Quer dizer, expandir ao máximo essa vacinação. É informação muito importante também, né, Lu? Com certeza, Glauco. Agora, meio-dia, 16 minutos, Lucas Abate está ao vivo, lá em frente ao Palácio da Polícia. Tem protesto aí, Lucas, dos policiais, é isso? E falando em vacinação, Lu, é o que estão pedindo os policiais civis, o sindicato. Fez uma carreata, saiu lá da Zona Norte, de perto do aeroporto, percorreu algumas ruas da cidade e agora os policiais se concentram aqui em frente ao Palácio da Polícia. Diversos carros, a gente vê que pedem vacina já, também pedindo deixar policiais no fim da fila é crime, uma campanha de vacinação da polícia. Esse é o pedido da UGIRM, né, que é o sindicato que representa os policiais civis, pedindo que os agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, sejam priorizados, já que eles não estão nessas primeiras fases de vacinação. Essa carreata também serve para homenagear pelo menos 2 policiais civis da ativa que estão trabalhando ainda, que morreram vítimas do coronavírus, e diversos policiais já aposentados. Até, Lu, um pouco antes de conversar contigo, eu estava atravessando a rua, tive que voltar para cá, porque a gente sabe, né, do outro lado do Palácio da Polícia, do outro lado da Avenida João Pessoa, tem o Hospital Ernesto Dornelles, que está superlotado como todo o sistema hospitalar. Então, todos esses policiais que estavam aqui concentrados foram até a frente do Hospital Ernesto Dornelles para aplaudir os servidores. Foram lá e fizeram uma homenagem também a todos os trabalhadores da saúde sendo representados aqui em frente ao Ernesto Dornelles. Lucas, e justamente, né, os policiais, eles não têm, às vezes, alternativa. Eles precisam entrar numa aglomeração, por exemplo, uma festa clandestina. Eles têm que entrar lá para acabar com aquela festa, né? O Covid Fest, eles têm que entrar. Então, por isso que eles estão pedindo nessa prioridade, assim como os próprios professores, que a gente sabe que também há toda uma mobilização para que haja a imunização dessas categorias, né, Lucas? E a gente tem um problema a mais agora, Lu, que se representa também aqui na frente do Palácio, até perto de onde a gente está, que é aquela situação de novamente presos em carceragens, presos em delegacia. Até há pouco tinha pelo menos 2 viaturas da Brigada Militar com presos dentro. Na semana passada tinha vários presos. Então os policiais não têm alternativa, eles estão em contato o tempo todo, seja na viatura, transportando os presos, ou seja dentro da delegacia mesmo. Tem a carceragem aqui e está sempre superlotada, sempre com bastante gente. Então por isso que eles estão fazendo esse apelo. Já é o segundo protesto. Alguns dias atrás eles fizeram um serenaço aqui na frente em homenagem aos colegas que morreram. E agora esse protesto mais forte pedindo a vacina. Relembrando, fizeram uma carreata, saíram lá do Monumento do Laçador, na Zona Norte, perto do aeroporto, percorreram algumas ruas e chegaram aqui no Palácio da Polícia, onde teve essa concentração e um momento de homenagem também para os trabalhadores da área da saúde no Ernesto Dornelles. Ô, Lu, Diga, essa Gal. é uma questão tão complicada. Aqui, ó, rapidamente, enquanto o Lucas falava, eu anotei, ó, caminhoneiros querem vacinação, policiais legitimamente querem vacinação, Justo. professores querem vacinação, jornalistas, sim, a nossa categoria também pediu a vacinação. Por exemplo, o Lucas fica exposto. Com certeza, e muitas quem tá na vezes, claro, entrando em locais que são de risco. É claro que isso, a definição tem que ser também do ponto de vista científico. Os especialistas é que tem que indicar, olha, onde está o maior perigo, porque não tem vacina para todo mundo no primeiro momento. Agora, é muita gente se manifestando e pedindo vacina. Que coisa triste, né? Quando é que vamos ter todos vacinados, será, É o que todos nós queremos, né? E quando a gente analisa os dados, Glauco e Lucas, a gente vê que, por exemplo, o número de pessoas que testam positivo para Covid, a maioria é jovens e adultos, ou na faixa ali do Luquinhas, ou na nossa, né, Glauco? É. Agora, a maioria dos óbitos, 80% dos óbitos, são das pessoas acima de 60 anos. Então, nisso os especialistas são unânimes. Precisa chegar nos 60 anos ali o quanto antes. Essa semana, hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, 73 anos. Quem Isso tem mesmo. 73 já pode se encaminhar para um posto de saúde. Como você bem lembrou, né, Glauco? Liberando agora todas as doses para a primeira dose, a gente pode chegar ainda essa semana até os 69. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Tomara, tomara. Agora, o que eu mais gostei é quando você falou da nossa faixa etária. Muito obrigado, Lu, por essa eu não esperava. Ganhei a segunda-feira, tá? Na verdade, eu tô uma abaixo da tua e o Luquinhas uma abaixo da minha. A gente tem uma escadinha aqui, ó. Boa. Mas, ô Lucas, aí no Palácio tem já presos encarcerados dentro das viaturas aí na rua?
Olha, Lu, até a gente pode ver agora isso, porque no momento que a gente chegou semana passada, inclusive na sexta-feira, tinha umas 6, 7 viaturas, algumas viaturas com 2 presos, e até nesse mesmo horário, por volta do meio-dia, 1h da tarde, tinha policiais que estavam desde as 7 horas da manhã. E a gente consegue ver, ó, agora, aqui ao lado da Avenida Ipiranga, onde tem o plantão da delegacia, a gente vê 6 policiais militares parados. São policiais que estão com presos custodiados em viaturas. Ali tem um veículo à frente, tem um preso no porta-malas. No lado também, na Avenida Ipiranga, uma outra viatura também com presos. A gente consegue ver uma terceira agora também, pelo menos 3, 4 carros da Brigada Militar, viaturas que deveriam estar fazendo até esse policiamento ostensivo, mas está aqui abrigando presos do lado de fora, claro, expondo também os policiais ao coronavírus. Com certeza. Obrigada, Lucas. Daqui a pouco você volta. Agora, 12h22, a gente segue falando sobre coronavírus, sobre a pandemia, até porque os especialistas ouvidos pela nossa reportagem nos últimos dias são contrários a essa liberação de que nós estamos falando aqui das atividades não essenciais. Alguns até apontam que seria necessário um aumento das restrições para frear a circulação de pessoas. Então, nós vamos agora conversar com o virologista da Fevale, o professor Fernando Spilk. Boa tarde, professor. Já vou lhe emendar aí uma pergunta, né? Porque a gente acabou de vir aqui de uma entrevista com o prefeito Sebastião Melo. A gente sabe que os gestores querem a liberação das atividades em função das questões econômicas, mas eu tenho conversado com muitos especialistas que dizem o contrário, que talvez se a gente parasse 2 ou 3 semanas totalmente, a gente teria uma melhora no sistema de saúde e também na própria economia, né? Porque senão a gente parece que está sempre enxugando gelo e correndo atrás do rabo. A gente pode dizer que nem o cachorro ali que fica enrodopiando. Tu roubaste minha fala. Vou falar em enxugar gelo agora. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde nessa situação terrível que estamos, mas enfim, vamos lá. Mas eu ia falar nisso, enxugar gelo. O que nós estamos vivenciando agora é o mesmo que passamos em outros momentos críticos. Se retoma determinadas situações quando nós deveríamos aprofundar. E aí o que nós vamos ter? Nós já conhecemos o resultado. É estabilização da circulação em níveis muito altos, agora em níveis sem precedentes para a realidade gaúcha. Realmente eu diria que agora nessa terceira onda o vírus chegou ao Rio Grande do Sul com todo o seu potencial, coisa que nós não tínhamos visto ainda. E o que acontece é que nós vamos ter aí grande quantidade de infectados transmitindo. Não é uma questão, a gente tem que tomar esse cuidado, as atividades não essenciais. Nós teremos que ter mais estratégia, teria que haver possibilidade de repente, esses negócios terem algum tipo de funcionamento, com segurança, com sistemas de pegue leve, com sistemas de entrega, com menos gente trabalhando. Do mesmo modo, nós temos outros setores, como a indústria, por exemplo, com 100% de limite, quer dizer, trabalhando a todo vapor. Nós temos a questão do transporte público, nós precisaríamos reduzir essas questões, agir com mais estratégia, onde alguns setores ainda assim, ou os setores pudessem trabalhar, mas de uma maneira muito mais bem pensada. Nós temos muitos pontos por onde o vírus pode escapar ao controle e está escapando, infelizmente. E pode piorar, então, ainda mais, que a gente vê projeções e previsões bem, eu diria, catastrófica até, as previsões que eu tenho visto de alguns infectologistas, epidemiologistas. A gente hoje tem, inclusive, dificuldade para fazer previsões, eu vou te dizer por quê. Porque todo o cenário da terceira onda no Rio Grande do Sul é inédito. Nós nunca tínhamos tido um período de elevação tão grande, nunca tínhamos tido tantos casos ativos, mas o que a gente tem como experiência é que agora, nessas próximas semanas, deve se estabelecer algo que se convencionou dizer que é uma estabilização, mas é uma estabilização em níveis muito altos, provavelmente, que logo ali na frente nós vamos pagar. Isso que tu colocavas. A necessidade hoje seria investir por parte do Estado, por parte das prefeituras, por parte do governo federal, na possibilidade de uma parada mais expressiva, de uma redução de movimentação mais expressiva, e sim, poderia dar ali na frente um retorno econômico e social muito melhor. Mas a gente não tem feito isso, lamentavelmente. Glauco, tem alguma pergunta? Tenho, sim. Professor, boa tarde. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, é que muita gente diz
que fechar não adianta nada, que outros países já tentaram fechar e não adiantou. Eu lhe pergunto, outros países tentaram fechar, adiantou? Adiantou, aí é que tá. Adiantou e eu vou te contar, Glauco, adiantou no Brasil. Quando a gente olha os dados de abril e maio, é impressionante a queda nas taxas de transmissão que nós tivemos naquele período, quando a gente realmente, março, abril, na verdade, do ano passado, realmente teve, digamos assim, algo mais próximo de um lockdown mais efetivo. Mas o que acontecia naquele período? O dia em que o distanciamento social estava, assim, digamos, não adequado, ele estava na faixa de 60%. Hoje o nosso distanciamento social nesse período de bandeira preta foi ao torno de 30%, quer dizer, muito mais baixo. A gente teve uma dinâmica de continuidade, então a gente não consegue nem avaliar, nem dizer agora que a gente vai ter efeitos reais em termos de controle. Funciona assim, funciona, mas claro que a sociedade tem que estar amparada do ponto de vista econômico para poder passar por esse processo. A gente ouve muito, né, professor, assim, vocês são contra a economia. Ninguém aqui é contra a economia, a gente acha que não existe uma equação, as coisas são interligadas, né, não é uma oposição. Né, e nós entendemos as diferenças. Por exemplo, na Europa, muitos governos subsidiam a atividade econômica justamente no momento que eles não podem trabalhar. Então, o Brasil é um caso que tem que ser tratado com muita peculiaridade também, né? Com certeza. Tipo, Nova Zelândia, Austrália, identificaram um caso, fecharam 5 dias. Eu estava conversando com a minha cunhada lá na Austrália, encontraram um caso, fecharam 5 dias, todo o comércio. E agora a vida normal, professor. Festa, tudo normal. É outra realidade. Agora, deixa eu só seguir e lhe perguntar uma questão. Se toda essa onda absurda, porque quando a gente olha os gráficos, as outras 2 ondas nem parecem mais ondas, né? Porque a gente tem uma ascendência incrível atualmente. Isso está ligado às novas variantes, a variante que surgiu em Manaus, agora a gente fala na variante brasileira, ou a que surgiu lá no Reino Unido? Olha, a relação de causa e efeito aí não é excludente. O que eu quero dizer? Se você dá muito espaço, essas variantes com uma transmissibilidade um pouco mais alta, elas vão se disseminar muito mais. Tá? Se você retirar esse espaço, não é problema. Vou dar para vocês um exemplo de um caso que a gente está acompanhando na rede nacional que coordena. Em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos vendo em cidades do interior, na verdade, da região metropolitana de Belo Horizonte, surtos de grandes proporções com linhagens antigas. Quer dizer, a falta de controle é tão grande que a variante, a linhagem já estabelecida, elas têm espaço para se disseminar. Então, claro, se a variante se dissemina mais, ela tanto ajuda o surto, quanto o surto a ajuda em termos de números, né? É isso aí, nós precisamos controlar hoje. Ou seja, tem que pelo menos a gente fazer a nossa parte, usar máscara, sair o mínimo possível, né? Higienizar as mãos. Muito obrigada mais uma vez, professor, sempre trazendo ótimas informações aqui para o programa. Obrigada e boa tarde para o senhor. Grande abraço, boa semana a todos. Obrigada. Bom, e agora vamos mudar de assunto, agora 12h29, vamos para o Vale dos Sinos, porque o Ministério Público e a Polícia Civil estão apurando o que teria acontecido na pane do hospital em Campo Bom, quando 6 pessoas morreram após uma falha no sistema que distribui oxigênio. Muita gente às vezes não sabe como é que funciona, mas é uma tubulação interna, né? Nem sempre é um cilindro. Então é uma tubulação e teria ocorrido uma falha nessa distribuição. A Aline Schneider está em frente ao Hospital Lauro Helz e traz as informações ao vivo para a gente. Cadê a Aline? Tá lá, Aline, boa tarde. O que a gente tem agora de novidade, né? A gente já tem aí, eu sei que tem a Polícia Civil, tem a sindicância do hospital, tem o Ministério Público, tem já uma terceira linha aí de investigação? Oi, Lu, boa tarde a todos. A sindicância interna do hospital está em andamento, ainda não foi concluída. O prazo para o término ainda não foi esclarecido de quando deve ocorrer. Aqui ao meu lado está a promotora Letícia Pacheco, ela que esteve aqui no hospital horas depois do ocorrido na sexta-feira. A promotora Letícia representa o Ministério Público aqui na cidade e quer esclarecer especialmente o que teria acontecido, né, doutora, naquele dia, o que o hospital já adiantou para a senhora naquela sexta-feira. Bom dia, obrigada pela sua presença. Boa tarde. Exatamente, o objetivo é descobrir o que aconteceu, qual foi o motivo da pane ter ocorrido, se ela foi por desabastecimento ou se foi realmente algum problema técnico, né?
Eu me reuni na tarde daquele mesmo dia com a direção do hospital e a Secretaria de Saúde, que estiveram aqui presentes, para que ainda no calor dos acontecimentos se pudesse levantar o maior número de informações possíveis, né? Quanto ao funcionamento, principalmente desse sistema de distribuição de gás, que teria ocasionado a necessidade de troca da ventilação, né, do O2 líquido para a ventilação mecânica. Um dos principais questionamentos que se faz é se realmente faltou o oxigênio ou não. A Casa de Saúde afirma que o oxigênio não faltou, e sim que teve uma instabilidade, teria durado uns 30 minutos, e isso que teria causado a morte dos pacientes. A senhora já conseguiu comprovar se isso de fato ocorreu ou não, ou se realmente faltou oxigênio? Não, essa é uma das nossas linhas de investigação, né? Se houve o desabastecimento por algum motivo ou se realmente foi só uma falha desse sistema. De qualquer modo, o que resta indiscutível é de que o O2 líquido canalizado ele não chegou até os respiradores, né? Causando então a necessidade de que todos os trabalhadores da saúde do hospital tivessem que fazer a substituição pelos cilindros de oxigênio, que daí sim estavam alocados no hospital. Uma outra preocupação grande, Lu, é que... Estou te ouvindo e a promotora também. Tá certo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Aline. Olha só, uma situação que eu lembro que na sexta-feira você trouxe aqui no SBT Rio Grande, também no segunda edição, é que o hospital disse que, inclusive levantou a possibilidade dos 6 pacientes que vieram a óbito, de que poderia ser simplesmente reflexo da própria Covid. Mas aí eu estava olhando aqui o levantamento de óbitos na cidade de Campo Bom. A gente viu ali que no dia 15 eram 130, depois foram 3 a mais. Havia uma média de 3 óbitos por dia. Teve um dia que houve 5, mas no sábado, quando incluiu os 6 óbitos de sexta, foram 11 mortos em um dia só. Então, isso realmente chama muita atenção, né, doutora? Ou seja, praticamente o dobro de uma média diária ali de óbitos numa cidade de Campo Bom, que não é uma cidade tão grande assim, né? Uhum. Sim, de fato. Eu acho que mais do que o número de óbitos, porque realmente não dá para considerar um estado de saúde se um dia vai ter mais óbitos que os outros, mas é o fato do momento em que eles ocorreram, que foi naquele intervalo ali de 1 hora, 1h30 após ter apresentado a pane no sistema, né? Inclusive, foi algo que nós questionamos para a assessoria de imprensa do hospital, se essas mortes teriam ocorrido justamente nesse pequeno intervalo em que essa pane ocorreu, Glauco. Só uma questão, se a promotora pudesse esclarecer, é que a empresa que fornece o oxigênio, ela se manifestou em nota oficial dizendo que teve um pedido do hospital para que desse suporte em relação à abertura de válvulas, coisa assim. É tratado também como a possibilidade de uma falha humana ali na manutenção, na operação desse equipamento? Sim, um dos objetivos é descobrir se realmente foi um problema de equipamento que considerasse um caso fortuito ou força maior e excluísse qualquer possibilidade de atuação humana, ou se houve, de alguma forma, a existência de culpa, né, no manuseio ou no controle desses equipamentos, né, por imperícia, negligência ou imprudência por parte tanto da fornecedora de gás quanto do hospital. Isso é uma questão que vai ser esclarecida agora durante as investigações. E a Aline, vai ter alguma investigação conjunta, Ministério Público, polícia, ou a polícia vai em cima do registro de uma ocorrência de um familiar? Então são investigações separadas. É separada, doutora? Não, o Ministério Público ele requisitou na sexta-feira ainda que o delegado Clóvis instaurasse um inquérito policial para a apuração dessas 6 mortes, né? A fim de descartar justamente a existência ou confirmar a existência de homicídio culposo decorrente de falha humana. A investigação policial ela é conduzida pela Polícia Civil, o Ministério Público faz o acompanhamento por ser o destinatário final da prova, né? E, paralelamente, nós faremos a investigação no âmbito da defesa comunitária das causas do acidente, porque se trata de um serviço público, né, um serviço hospitalar, e ele tem que ser prestado de forma adequada e suficiente para a população, sem olvidarmos a situação hoje de emergência sanitária que se vive e da superlotação que é
inarredável, né, do quadro atual do Covid no Brasil. A empresa Air Liquide, quem faz esse reabastecimento do oxigênio aqui na Casa de Saúde, disse através de nota que foi notificada sim um sistema, uma pane no sistema de oxigênio, mas que não teria sido identificada a questão, só para terminar com a promotora, a falta, né? Esse oxigênio não teria faltado por completo, né, doutora, para terminar? Sim, na sexta-feira a gente ainda não tinha essa certeza, né? A princípio, existem baterias reservas que teriam sido acionadas quando houve a pane, né? E por isso, segundo o hospital e a empresa, não teria havido o desabastecimento, mas a instabilidade nesse sistema. Isso é o que nós pretendemos confirmar. Promotora Letícia Pacheco, muito obrigada pelas suas informações, representante do Ministério Público aqui na cidade de Campo Bom. Glauco e Lu, o que se sabe ao certo é o seguinte: a Casa de Saúde, desde o início da pandemia, está operando com 300% acima da capacidade. E essa é uma das respostas que o Ministério Público vai tentar descobrir, se mesmo diante dessa alta demanda, antes da pandemia, eram 10 leitos de UTI aqui no Hospital Lauro Hels, em Campo Bom. Na sexta-feira, eram 26 pacientes na UTI. Se essa demanda, também a estrutura acompanhou o aumento da demanda, para saber se os níveis de oxigênio estavam sendo reabastecidos de forma mais recorrente. É uma pergunta que será respondida. Inclusive, né, Aline, eu estava... O que a gente vai ter agora? Esses tempos, na sexta-feira, eu estava conversando com um conhecido que mora em Portugal. E ele relatou que lá em Portugal, se eu não me engano, acho que é Sintra, houve um problema muito semelhante. A sobrecarga do hospital acabou gerando uma instabilidade na distribuição por essa tubulação, né, do oxigênio. E aí acabou tendo exatamente o mesmo problema. Felizmente lá não teve óbitos, mas os pacientes tiveram que ser transferidos. Então realmente é um problema que pode estar muito ligado a isso, né, essa superlotação. Sem dúvida. A Casa de Saúde disse que só vai se manifestar depois que a sindicância sair. O fato é que a Polícia Civil também está investigando o caso. Até agora, 2 boletins de ocorrência já foram abertos junto à delegacia de polícia aqui da cidade. Um deles é da família da Málcia. A Tabata está aqui comigo, é filha da Málcia. A Málcia, que tinha 49 anos, ela estava internada há 15 dias aqui no hospital, não resistiu. A Málcia, que tem 3 filhos, 5 netos e o 6º que está na barriga da Tabata. Tabata, a sua mãe teve coronavírus, mas segundo o próprio hospital já teria se curado da doença? Sim, isso. Ela teve há 20 e poucos dias atrás. Já não estaria mais com a doença. Deu entrada como caso de pneumonia, que é o que consta aqui na certidão de óbito, mas entrou para o hospital. No hospital, o doutor nos passou que estava sendo feito tratamento errado, que na verdade seria asma, que agora, por último, ela já estaria curada, já estaria bem, apenas aguardando para ser acordada, né? E sair do aparelho. Na sexta-feira ela ainda estava entubada, mas os médicos teriam comentado com a família que ela estava sendo desentubada naquele dia, Lu e Glauco. Por isso a família até foi trabalhar normalmente. Nossa. Quando o seu Pedro, esposo dela, viu as notícias pelas redes sociais e até mesmo pela imprensa, ele veio correndo aqui para o hospital querendo saber informações da esposa. E o que disseram para o seu pai quando ele chegou aqui? Na verdade, a gente ficou sabendo pela imprensa, né? Não nos avisaram. Chegando aqui, foi passado que a minha mãe não estava entre as pessoas que tinham vindo a óbito. E o meu padrasto quis ver com os olhos dele e entrou porta dentro, que foi o momento que ele viu o estado que a minha mãe já estava morta. Então, não foi nos dada a notícia, tentaram nos omitir. Ele só viu porque ele entrou mesmo porta dentro. O fato da equipe médica ter relatado para vocês que ela se recuperava e que provavelmente já na sexta-feira seria desentubada, faz com que vocês acreditem que foi o sistema de oxigênio que trouxe a sua mãe à morte? Isso. A minha mãe, ela veio a falecer por falta de oxigênio, sim. Teve parada cardiorrespiratória. Aqui consta na certidão de óbito que foi por conta do coronavírus, mas a minha mãe não tinha mais. Inclusive, a gente fez
foi liberado para a gente fazer o velório dela, o enterro com o caixão aberto. Não foi esse a morte, ele diz que é morte natural, também não foi. E também diz sobre a pneumonia, que no caso ela não tinha, estava sendo fazendo um tratamento errado. O médico mesmo nos passou que ela teria asma. Aline? Desenvolveu a asma que ela teve na infância e não seria pneumonia. Sim, Lu, pode arrumar teu fone ali enquanto a Lu faz uma pergunta. Agora, meio-dia e 41 minutos, para quem está ligando a TV agora, nós estamos trazendo mais informações sobre aquela tragédia que ocorreu na sexta-feira pela manhã em Campo Bom, no Hospital Lauro Reus, onde houve uma falha na distribuição de oxigênio do hospital, houve uma correria no momento, muito se falou, faltou oxigênio e tal, o hospital disse que não, que houve uma falha na distribuição e aí os funcionários tiveram que passar para a ventilação mecânica e a Aline Schneider está ao vivo em frente ao hospital em Campo Bom, conversando com a filha de uma dessas vítimas, né? A Márcia, que tinha 49 anos. A Tabata, acho que está me ouvindo, né, Tabata? Eu deixo aqui toda a nossa solidariedade, nossa força por esse momento que a família deve estar passando. Vocês registraram um boletim de ocorrência, isso, após o que aconteceu na sexta-feira? Sim, a gente registrou na sexta-feira ainda, como foi nos passado, né? E foi feito sim o boletim. E nós temos a informação de que o hospital ainda não foi fazer esse boletim. E o que a gente espera e o que a gente quer é que seja aberto o inquérito, que seja feita a perícia. E a gente espera uma resposta. Esperamos sim uma resposta e saber de fato o que aconteceu com a minha mãe. Porque o que está aqui, o que está apontando aqui no óbito não é o que aconteceu com ela. A gente sabe disso, então a gente quer que seja aberta a sindicância e não do hospital, porque não foi com os familiares deles que aconteceu essas mortes, foi com os nossos e a gente espera sim uma resposta de algo a mais, não do hospital, apenas. Além da família da Márcia, Lu, mais um boletim de ocorrência foi registrado. Eu conversei hoje de manhã com o delegado, disse que nessa semana as testemunhas serão ouvidas, pessoas que estavam aqui em frente ao hospital no momento em que tudo aconteceu, foi por volta das 8h10 da manhã. Essa falta de abastecimento do oxigênio teria durado cerca de 30 minutos. 26 pacientes estavam internados naquele momento na UTI. 2 foram transferidos para um outro local. Questionei a Casa de Saúde hoje de manhã como estava a situação de saúde desses pacientes que foram transferidos. Não tivemos resposta até o momento e os óbitos foram 6, portanto, 6 pessoas que perderam a vida, 2 homens, 4 mulheres entre 39 e 67 anos. E a resposta para tudo isso que aconteceu é o que todos querem saber. Com certeza, e a gente segue acompanhando. Obrigada pelas informações, Aline. Olha que tragédia. E a gente vai seguir aqui acompanhando todos os detalhes e informações no desenrolar, né, dessas investigações. E agora vamos respirar um pouquinho e ouvir um recadinho que o André Har deixou para a gente. Olá, pessoal. A rede de farmácia São João segue o plano de expansão em ritmo acelerado. A empresa inaugurou na segunda-feira passada, dia 15 de março, a loja de número 800. Aqui em Canoas, na região metropolitana, vejam só. A rede de farmácia São João segue o seu plano de expansão em ritmo acelerado. Nesta segunda-feira passada, dia 15 de março, inaugurou a sua loja de número 800 em Canoas, Rio Grande do Sul. A São João não mede esforços para oferecer o melhor aos seus clientes e acompanha um movimento importante que o setor farmacêutico atingiu devido à pandemia do coronavírus. Investiu na capacitação dos profissionais com treinamento para mais de 2.000 farmacêuticos específico para a pandemia. As pessoas que vivem, principalmente na cidade de Canoas, ficarão felizes e contentes, respeitando aquilo que vem das diretrizes do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, das prefeituras, das vigilâncias. Nós não podemos parar completamente, porque o empreendimento não é só de quem empreende, não é só da empresa, não são os colaboradores, é da sociedade como um todo. Farmácia São João. Cuidar da saúde é nossa missão. Vamos seguir falando então em pandemia, mas agora nos reflexos da pandemia aqui, ó.
e aqui. Porque a precaução para evitar a contaminação faz com que a gente passe mais tempo dentro de casa e aí trouxe um medo para o nosso dia a dia, né? A gente acaba tendo muito medo, ansiedade. E será que seria possível usar o tempo de isolamento para colocar em prática ações para a gente se sentir melhor? É isso que eu quero saber da Fabiana Silva Costa, que é psicóloga com pós-doutorado na área. Doutora Fabiana, boa tarde. Lhe acompanho nas redes sociais, sempre levando ensinamentos, lições para as pessoas colocarem em prática. Já vou lhe perguntar direto, o que a gente pode fazer para tentar vencer a ansiedade, o medo, que todo esse turbilhão, né, acaba gerando na nossa vida, né? Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde quem está nos ouvindo. Primeiro, eu acho que vale a gente dizer, né, que sentir ansiedade é algo normal e adaptativo, né? Então, tudo isso que a gente está ouvindo e está vivendo, é normal que a gente tenha um certo grau de ansiedade. Mas, claro que isso causa, assim, para a gente desconforto, né? Então, a primeira ferramenta que eu acho que a gente pode usar em casa e de modo bastante acessível é utilizar o que a gente chama de respiração consciente. O que seria exatamente? Isso, a gente prestar atenção, né, no modo como a gente está respirando, buscar fazer uma respiração mais pausada, né? Então eu posso usar o auxílio de contar, né? Inspirar contando até 6, expirar contando até 6 também. Então isso é uma forma bem prática que a gente pode fazer em qualquer momento, né? Que a gente percebe que está num grau de desconforto em função da ansiedade. Uma outra coisa bem prática também é a gente poder observar o nosso ambiente, né? Então, ficar descrevendo mentalmente tudo que eu estou enxergando do meu ambiente, isso ajuda também. Por exemplo, ficar respirando naquela hora assim, preciso me acalmar. E aí eu vou observando o ambiente pensando, aqui tem uma planta, aqui está o sofá. Ou seja, para tentar dizer para o pensamento agora é hora de pensar aqui, não em tudo isso que está acontecendo. Né, exato. Isso, é pensar no aqui e agora, porque a gente não consegue ao mesmo tempo ter dois pensamentos, né? Então, se eu estou vivendo uma ansiedade aumentada, eu tenho ali pensamentos que corroboram para esse sentimento. E quando eu estou prestando atenção no meu ambiente, eu não consigo estar investindo nesses pensamentos ansiosos. Então, é algo também bem simples, que é bem isso, é observar o que está na minha frente, né? O sofá que está aqui, as pessoas que estão aqui comigo conversando. Então, aquele foco no aqui e agora, para a gente não viajar e aumentar esse medo. O que tem feito, hein, Glauco, para tentar burlar a ansiedade? Porque a gente que lida, né, diariamente com essas notícias... Eu procuro coisas que eu gosto de fazer, cozinhar, ouvir música. São subterfúgios que eu já uso há muito tempo, antes mesmo da pandemia. Agora eu queria saber, em relação a crianças, filhos, né? Pergunta, inclusive, de um pai que está em pânico. O nosso Danilo Teixeira, que é o nosso chefe, né? Tem 2 filhos em casa, ele está passando por apuros. Como é que a gente faz para contornar essa situação a partir do momento que tem a ansiedade dos pais e tem a ansiedade, logicamente, das crianças, né? Sim, é um turbilhão mesmo, né, Glauco? Assim, primeiro, eu acho que a gente fazer aquele exercício de reconhecer a nossa própria ansiedade para dar conta de ajudar o filho também a reconhecer a dele, né? Assim, e falar sobre isso, né? Entender, independente da idade da criança. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, né? Ela consegue já verbalizar quando ela tem medo, quando tem ansiedade. Claro que ela não vai falar desse jeito como os adultos falam, assim, né? Mas, de alguma forma, isso aparece no comportamento. E o importante é que a gente possa acolher e ajudar a nomear, né? Entender que também para a criança faz parte essa ansiedade, né? E, doutora... Ela também... Isso. A gente tem, às vezes a gente recebe muitas vídeos, mensagens dizendo assim, não, mas agora uma das dicas mais importantes de saúde mental é não pode ter medo. Mas ao mesmo tempo eu me questiono, o medo numa dosagem, ou seja, havendo um equilíbrio, é ele que vai nos deixar alerta, é ele que vai dizer, não, a gente tem que se cuidar ali. Por exemplo, quando eu faço alguma aventura, as pessoas dizem, você não tem medo? Eu digo, não, eu tenho, e é o medo que vai me fazer eu me cuidar. Coragem, então, exato. Então, na verdade, não é nem 8 nem 80, né, doutora?
Exatamente, é essa ideia, né, de que o medo, ele nos protege, na verdade. A gente às vezes quer, e eu recebo os pacientes às vezes, eu quero ficar sem medo, sem ansiedade. Não, né, a pessoa que não tem medo, que não tem ansiedade, realmente ela se coloca em situações ruins, né. Então, quando eu tenho a consciência que eu estou vivendo uma situação, uma guerra invisível, e que eu tenho que sim usar máscara, eu tenho que usar álcool gel, eu tenho que me proteger, isso é do medo, né? Então é uma ação que vem a partir dessa sensação de medo. Tem um filme que eu recomendo muito, que é um desenho que chama Divertidamente, possivelmente muitos já devem ter tido contato, mas vale a pena olhar para entender as funções das emoções, né? E ali mostra a função do medo, né? Que é essa função de proteção. Quando que eu vou me preocupar? Quando eu tenho um medo que me impede de dar conta das minhas atividades corriqueiras, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, que trabalhar e eu não consigo trabalhar em função desse medo, aí a gente vai estar falando de uma intensidade que estaria relacionada a um transtorno. Mas aquele medo adaptativo, né, a gente tem que ter. Né? É importante nesse momento que eu sinta um certo grau de medo. Tá certo, muito obrigada pelas dicas, pelo ensinamento, doutora Fabiana, psicóloga que está aqui no SBT Rio Grande, trouxe aqui uma série de informações para a gente combater um pouco essa ansiedade que é muito normal num período de pandemia. Obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço. E agora, 12h52, nós vamos direto conversar com o Lucas Abate, porque ele tem atualizações sobre o caso do PM morto na semana passada em Gravataí, aqui na região metropolitana. Quer dizer que um menor se entregou à polícia, é isso, Lucas? Um adolescente de 17 anos, Lu, que é apontado pela polícia como um atirador, quem realizou o disparo em direção ao soldado Christian. Ele se apresentou na madrugada do último sábado aqui no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, acompanhado de um advogado, e rapidamente as equipes lá de Gravataí, que estão investigando o caso, vieram até aqui. Durante ali esse procedimento, o adolescente permaneceu em silêncio, não declarou nada e logo na sequência foi levado para a fase onde ficará internado. Com isso, Lu, está preso, apreendido na verdade, esse adolescente apontado como atirador, um outro homem, um adulto de 19 anos, que é apontado como participante e também uma terceira pessoa que seria participante indireto no crime. Ajudou os outros criminosos a esconderem a arma e também tentou ocultar provas do carro utilizado. Agora a polícia busca mais uma pessoa, seria o último envolvido no crime, que é um outro homem já identificado e que, segundo a polícia, provavelmente foi baleado pelo policial e deve estar ferido. Agora, Lu, certamente muita gente está se perguntando, colocaram a culpa no adolescente porque responde menos. O delegado Guilherme Falderipe disse que não, que todo mundo vai responder por latrocínio, que é roubo com morte e que tem uma pena bem grande. Pois é, mesmo o menor, né, Lucas, ele responde, claro, uma infração, como eles chamam, né? Mas ele também responde, mas claro, devidamente numa infração e não numa pena de reclusão como o maior de idade, né? Responde, ele pode pegar até 3 anos de internação, até a informação que a gente tem. Ele tem 17 anos, completa 18 em outubro ou setembro desse ano, e se ele for condenado, no caso responsabilizado, ele vai cumprir ainda como adolescente, pode pegar no máximo 3 anos. Mas se tinha uma preocupação que os outros e até ele mesmo iria assumir a culpa para pegar sozinho e deixar uma pena, digamos, mais baixa, mais leve para os outros envolvidos. Mas, segundo a polícia, todo mundo que estava lá no local vai responder diretamente pelo latrocínio e não só o adolescente que é apontado como o atirador. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, Lucas Abate. É hora do esporte. Hora de falarmos de Campeonato Gaúcho. A estreia do novo técnico do Inter foi com vitória suada, mas foi com vitória. Esporte para Biscoito Zezé. Tô sem o biscoito aqui, viu, Glauco? Acho que o André levou tudo para as férias. O André, ele saiu, olha, ele botou dentro do casaco, dentro do carro, saiu cheio de biscoito. Ele é egoísta, o André. André, depois a gente fala, tá? Levou todo o nosso Só quero ver como biscoito. é que ele vai voltar dessas férias, hein? Ah, sim, vai voltar que nem o Papai Noel. Mas deixa assim.
Isso mesmo, Lu. Então vamos aliviar, falar de esporte. E olha, já vou te dizendo o seguinte, ó. Tem festa no aeroporto? Não. Tem torcida para receber jogador? Não. Mas tem reforço chegando no Internacional e reforço importante. Notícia que saiu agora há pouco, o Inter confirmou a contratação do Carlos Palacios, ex-União Espanhola, que foi eliminado pelo Independiente del Valle da Libertadores, levou um chapuletaço, mas enfim, dizem que é um bom jogador, eu confesso que não tenho maiores subsídios, mas é uma promessa, eu repito, 20 anos, está chegando para reforçar o ataque do Inter até 2025, deve ser o contrato. Agora, Inter, que entrou em campo ontem pelo Campeonato Gaúcho, pela primeira vez comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, ali na beira do gramado, e venceu o Novo Hamburgo 1-0, suadinho, apertado, e gol do Marcos Guilherme. Meu amigo, se alguém falasse isso antes do jogo, pouca gente iria concordar, viu? O fato é que, na estreia do Miguel Ángel Ramírez, o Inter chegou à liderança do Gauchão com esta vitória magrinha, mas vitória 1-0. E o novo técnico do Inter habló depois do partido, Vamos, habla Miguel, que te escucho. Habla. En el primer tiempo en el que estuvimos sufriendo demasiado y no éramos capaces de hacernos con el control. Recuperábamos y perdíamos. Y en ese recuperar y perder, ellos nos llegaron al área. No quiero que sea un equipo descontrolado, que pueda pasar cualquier cosa, que podamos ganar o que podamos perder. É o seguinte, ó, resumindo a história, ele está fazendo teste, o time estava com muita estabilidade, ainda está, mas é período realmente para teste. Teve uma hora que até o zagueiro virou lateral esquerdo, mas enfim, para isso que serve o teste. Vitória do Inter é o que interessou para o torcedor. Vamos para o outro lado? Vamos para o tricolor. Vamos lá. Ah, falou em tricolor. Ela voltou! Voltou, Lu! Eu achei que você estava fazendo ali alguma coisa, mas falou no tricolor, opa! Hã? É. Já tricolor. liguei aqui a anteninha. Tá, isso, porque o tricolor vai estar em campo hoje, sabia, Lu? Tô sabendo, claro, né? Jogo atrasado contra o São José, mas jogou também na sexta-feira, rapaz, é quase um jogo um dia sim, um dia não. Por quê? Justamente por causa desse calendário maluco. E o Grêmio venceu o Aimoré na sexta-feira por 2-0. Jogo na Arena, primeiro gol marcado por Guilherme Azevedo, o Gui Azevedo, depois desse pênalti aí. Ele abriu o placar contra o Aimoré. E o segundo gol foi do Ricardinho, que o nosso narrador Theo José fala maravilhas. Você já vai ver aí o oportunismo do Ricardinho, que também é um jovem talento e fez o segundo do Grêmio contra o Aimoré. Mas sabe qual foi o maior destaque, Lu? Eu tenho certeza que você sabe. Se você é gremista, você sabe. Qual foi? Eu tô achando que é quem ali fica na frente do gol. Muito bem! Aplausos, Lu! Breno é o nome da fera, ele fez defesas sensacionais. Você vai ver aí nas imagens, ó, defesas do Breno, jovem goleiro do Grêmio, que deram a ele o título de melhor jogador em campo. Não tem como tirar, uma grande atuação apesar da vitória. E dá para dizer que é o novo titular do gol do Grêmio, né? Não tem Paulo Vitor. Olha a recepção no vestiário, olha aí, ó. Os jogadores fizeram uma festa para o Breno quando ele chegou no vestiário. Ouve um pouquinho aí, ó. Este camisa 24 deve ser o titular, deu um alívio para a direção do Grêmio, que estava procurando o goleiro. Vanderlei não deu, né? Paulo Vitor também não. Grande promessa, promete também ser um novo ídolo. Essas eram informações por hoje, mas amanhã tem muito mais de gauchão. A gente fala de negociações, porque olha, a janela está aberta. E se a janela está aberta, qualquer um pode entrar, mas também, né, tem aquela história, pode sair, tá, Lu? Tá certo, amanhã a gente volta com mais notícias aí do mundo do esporte. Daqui a pouco a gente traz também informações direto da Serra Gaúcha para saber como é que vai ser por lá. Os estabelecimentos comerciais não querem ficar fechados no fim de semana, como prevê o decreto estadual, e o Guilherme Fadanelli vai ter informações ao vivo. Agora, antes, tem mais um recadinho do André Hart para a gente matar a saudade. 4, 8. Gente, sabe por que quem compara vem para TIM?
No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? Só que é o seguinte, calma porque ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para o TIM, não é verdade? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. 1, 2, 4. E o prefeito de Gramado, na região das Hortênsias, tem uma reunião marcada hoje à tarde no Palácio Piratini, aqui na capital. O assunto, claro, discutir sobre a flexibilização maior para o turismo na cidade, o que se estenderia também para as outras regiões turísticas, ou seja, cidades que dependem do turismo, não gostaram muito de ter que fechar aos fins de semana. Quem tem as informações é o nosso repórter Guilherme Fadanelli, que está ao vivo aí da Rua Coberta. Boa tarde, Gui. Oi, Lu, boa tarde. Pois é, estou aqui na Rua Coberta, Lu, e uma Rua Coberta bem diferente que a gente está acostumado a ver, né? Uma Rua Coberta sem ninguém por aqui, Lu. Agora, que a Serra Gaúcha é o principal polo turístico do estado, disso ninguém duvida, mas Gramado se destaca nesse cenário por ser a cidade que mais atrai turistas aqui para o Rio Grande do Sul. O turismo representa 86% da economia. Só para a gente ter uma ideia, Lu, em 2019, antes da pandemia, a cidade recebeu 9 milhões e 400 mil turistas em um ano, ou seja, é muita gente que circulava por aqui. Agora, veio a pandemia e esses números caíram drasticamente. Só para a gente fazer um comparativo, nesses 3 primeiros meses do ano, a arrecadação da prefeitura já reduziu 50 milhões de reais. E a gente multiplica isso para o comércio, para o setor de serviços, a gente tem uma ideia aí bem concreta da situação que o setor vive por aqui. Agora, a volta da cogestão, que a gente já falou ao longo da SBT Rio Grande, por aqui não foi muito comemorada. Isso porque essa cogestão, ela restringe bastante as atividades voltadas ao turismo, como o fechamento de museus, parques temáticos, restaurantes que não podem abrir aos fins de semana, justamente quando o Gramado registra maior movimento. E por isso, o prefeito aqui da cidade vai ter um encontro agora à tarde no Palácio Piratini. Primeiramente, com o chefe da Casa Civil, há uma expectativa se o governador Eduardo Leite vai participar desse encontro, justamente para pedir uma flexibilização maior para as regiões turísticas aqui do estado. Vamos ouvir o que o prefeito aqui de Gramado nos disse agora pela manhã. Essa bandeira preta com a possibilidade de flexibilização para vermelha, ela não mudou nada, ela restringiu muito. O restaurante, por exemplo, não pode abrir o sábado e domingo. São milhares de empregos perdidos só nos parques temáticos, no serviço, no comércio pequeno de calçado, de roupa, de chocolate, enfim. Queremos que ele olhe um pouquinho mais para a diversidade da nossa economia, né? E não precisa abrir um comércio 100%, outro 80%. Nós queremos que todos possam abrir um pouquinho. Guilherme, e a questão da Páscoa, né? Tá logo ali, a gente tem aí 2 semanas até a Páscoa. Como é que tá o setor? A região das Hortênsias é famosa, inclusive, pela venda de chocolates nessa época, né? E muito, Lu. Só que o que impressiona aqui em Gramado é que não tem decoração nas ruas. Ou seja, a cidade não está nesse clima de Páscoa. Apesar disso, a preocupação da prefeitura é grande, tanto com as fábricas quanto com as lojas de chocolate. Hoje, por exemplo, elas abriram as portas, mas não tem turistas circulando por aquilo. Ou seja, as vendas devem sim ser prejudicadas. Para tentar convencer o governador a flexibilizar um pouco mais nas regiões turísticas, a Prefeitura aqui de Gramado pretende apresentar todo o plano de investimentos em saúde, com aumento dos atendimentos, leitos de UTI, também apresentar o plano de fiscalização que já está em vigor aqui no município e assim tentar sensibilizar o governador. Agora, essas mudanças que a gente nota a partir dessa segunda-feira ainda tem deixado muitos empresários em dúvida. Nossa equipe circulou tanto por Canela quanto por Gramado agora pela manhã e o discurso é o mesmo. Lu, quem
decidiu abrir as portas, sem dúvida, se pode ter funcionário, se é pague leve, porque ainda há uma carência de informações partindo por parte da Prefeitura para os empresários daqui. Como a gente vê aqui na Rua Coberta, olha, muita gente preferiu não abrir as portas por enquanto e esperar o que vem de notícia aí pela frente. Tá certo, até porque não tem turista, né? E é uma situação que se repetiu aqui em Porto Alegre, Guilherme. Houve uma confusão muito grande, mudou algumas regras, inclusive da própria cogestão, da bandeira vermelha, ou seja, não é mais como era antes. A suspensão geral de atividades, né? Ou seja, ela se mantém, mas aí o mercado agora pode ir até as 10 horas da noite, aí fim de semana tem que fechar, então... Realmente é muita confusão, a gente espera que todos tenham os devidos esclarecimentos. Obrigada pelas informações, Guilherme. Acompanha aí toda a situação na Serra Gaúcha. Obrigada, Glauco, pelas informações de hoje. E a gente fica por aqui. Outras informações às 7h20 da noite com o meu colega Marcelo Chemalha. Até amanhã, 11h40. Tchau, tchau.